Geração de 1945. A queda do Estado Novo, em 1945, marcou o início da redemocratização do Brasil. A promulgação de uma Constituição liberal e a eleição do Marechal Eurico Gaspar Dutra para a presidência da República sedimentaram o novo regime em 1946. No plano econômico, o processo de substituição de importações, intensificado a partir de meados de 1930 e particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, geraram um período de crescimento e estabilidade. Havia esperanças generalizadas quanto ao futuro do país. Nesse quadro de relativa tranquilidade, os violentos conflitos ideológicos da primeira metade da década de 1940 se atenuaram. E o problema do engajamento político dos escritores, fundamental até então, tornou-se secundário. Pela primeira vez desde 1922, poetas, ficcionistas e dramaturgos sentiam-se libertos das pressões sociais, da angústia do tempo de que falava Mário de Andrade, e mostravam-se dispostos a concentrar seu foco de interesse nas questões estéticas de suas obras. João Cabral de Melo Neto nasceu em 1920 e morreu em 1999. João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife. Seus pais descendiam de duas tradicionais famílias pernambucanas, e por isso o futuro poeta passou a infância no mundo dos engenhos. Adolescente, estudou com os maristas. Seus primeiros interesses literários, ainda em Recife, se deram no campo da crítica, mas em seguida orientou-se para a criação lírica e aos 22 anos de idade lançou sua primeira obra, Pedra do Sono. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1945, ingressou na carreira diplomática, tendo servido em várias cidades europeias. Em 1966, seu poema Morte e Vida Severina teve uma montagem teatral de grande sucesso e transformou-se em um dos textos mais lidos da poesia brasileira em todos os tempos. João Cabral de Melo Neto faleceu no Rio de Janeiro em 1999. Obras principais: Pedra do Sono, publicada em 1942. O Engenheiro, em 1945. Psicologia da Composição, em 1947. O Cão Sem Plumas, em 1950. Morte e Vida Severina, em 1956. A Educação pela Pedra, em 1966. E Museu de Tudo, em 1975. Mais do que qualquer outro autor de sua época, João Cabral de Melo Neto vê a lírica como a elaboração de um artefato de linguagem. Para ele, a criação poética, longe de ser o resultado da inspiração ou do transe, a exemplo do que românticos, simbolistas e surrealistas pensavam, decorre de uma lenta e sofrida pesquisa de expressão. Por isso, ele despreza a intuição, o mistério e as revelações inconscientes como móveis do fazer literário, oferecendo em troca uma poética em que tudo é medido, calculado e trabalhado em um meticuloso processo de construção. O poeta busca a palavra objetiva, a palavra exata, como quem procura uma fórmula matemática para representar o mundo.
O resultado de seu esforço é uma lírica cerebral que rompe com a poesia feita nos idos de 1940, excessivamente palavrosa, prisioneira da musicalidade fácil e do exagero metafórico. Pode-se entender melhor o modo como João Cabral concebe o fazer poético, lendo-se um trecho de Psicologia da Composição. Abre aspas. Não a forma encontrada como uma concha perdida nos frouxos areais como cabelos. Não a forma obtida em lance santo ou raro, tiro nas lebres de vidro do invisível. Mas a forma atingida como a ponta do novelo, que a atenção lenta desenrola. Aranha, como o mais extremo desse fio frágil, que se rompe ao peso sempre das mãos enormes. Fecha aspas. As primeiras obras de João Cabral, Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, já refletem essa proposta de despojamento. A linguagem torna-se cada vez mais rigorosa e seca. O poeta dá a impressão de estar experimentando e definindo seu instrumental. Nesse sentido, os poemas geralmente tematizam o próprio fazer poético. Outras vezes, centram-se no mundo objetivo. Em nenhum momento, porém, o escritor se deixa atrair pela confissão sentimental. O eu está fora de seu horizonte lírico. O Cão Sem Plumas. As primeiras produções de João Cabral de Melo Neto, contudo, são tematicamente pouco variadas. Apenas com o longo poema O Cão Sem Plumas, a linguagem depurada parece encontrar um tema à altura. O rio Capibaribe, rio detrito, com sua sujeira e com a população miserável que habita suas margens, trágico espelho do subdesenvolvimento. Abre aspas. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água do cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama, como de uma mucosa. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Abre-se em flores, pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora, suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa no rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Fecha aspas. Morte e Vida Severina. A obra mais conhecida de João Cabral de Melo Neto, por causa de sua montagem teatral, é Morte e Vida Severina, que traz como subtítulo Alto de Natal Pernambucano. Isso confere ao texto uma duplicidade marcante. É lírico na linguagem, mas narrativo e dramático no encadeamento das cenas e na apresentação direta dos personagens, mediante diálogos e monólogos.
O estilo despojado realça ainda mais o aspecto pungente do tema. A trajetória de Severino, um migrante que abandona o sertão rumo ao litoral, encontrando na longa viagem apenas a morte. Esse sertanejo, a exemplo dos personagens dos autos medievais, é um tipo, encarnando de maneira genérica as características de uma classe social. Assim, seu sofrimento é o de toda a sua gente. Da mesma forma, a morte que o espreita e persegue é a morte que ataca todos os pobres da região. Mesma morte severina. Cabe ao próprio Severino apresentar-se no início da obra. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Em sua trajetória rumo à cidade, o sertanejo encontra os Irmãos das Almas, que conduzem um cadáver. Severino acaba tomando o lugar de um deles. Pouco a pouco, vai percebendo que apenas os que fazem da morte, ofício ou bazar, conseguem trabalho. Rezadeiras, farmacêuticos, coveiros, etc. Na continuação de sua caminhada, assiste a um enterro de um trabalhador. Ouve, então, o que os amigos do morto dizem no cemitério. Abre aspas. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Fecha aspas.
Severino continua seu roteiro até chegar a Recife. Lá houve a conversa de dois coveiros. Um deles diz, a respeito dos sertanejos, que vinham de fora para morrer na capital. Abre aspas. Não é viagem o que fazem. Vindos por essas caatingas, vargens, aí está o seu erro. Venha seguindo o seu próprio enterro. Fecha aspas. O retirante percebe então a absoluta precariedade de sua condição e resolve se suicidar. Antes disso, dialoga com um tipo pobre da cidade, José Mestre Carpina, a respeito da fundura do rio Capibaribe. Nesse momento, Mestre Carpina recebe a notícia do nascimento de um filho. Severino o acompanha. Há uma espécie de alto dentro do alto. Vizinhos, amigos e ciganas vêm adorar e levar presentes ao menino recém-nascido, como se ele fosse o próprio Cristo, revivido em Pernambuco. Severino assiste a tudo. Por fim, o mestre Carpina encerra o poema, respondendo ao retirante que aquela vida, mesmo sendo franzina, era a prova da resistência de todos os severinos do Nordeste contra a morte. Severino retirante, deixa agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo que seja assim, pequena explosão como a ocorrida. Mesmo que seja uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando há uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina.